Graça e paz, um bom dia! Como estão todos? Hoje nós continuamos nosso devocional diário. Sim, nós estamos lendo a Bíblia todinha. Novo Testamento, um capítulo, e o Antigo Testamento, 3 ou 4 capítulos que são propostos. Hoje, se você quiser ler toda a Bíblia até o fim do ano, nós estamos em Êxodo capítulo 30 e você vai ler até o capítulo de número 32. E no Novo Testamento nós estamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7. Aqui nós vamos ver Estevão sendo acusado, como foi no finalzinho do capítulo 6, de estar pregando coisas estranhas ali. Vamos nos lembrar o que está escrito lá no finalzinho do capítulo 6, lá no finalzinho, no versículo 14 diz assim: porque temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Ou seja, eles estavam acusando Estevão de estar fazendo isso. Quando entramos no capítulo número 7, o sumo sacerdote, sim, ele é que vai estar ali perguntando se realmente era dessa maneira, se aquilo que estavam acusando Estevão era aquilo realmente. E aí Estevão vai trazer uma pregação espetacular. Eu imagino aquele sumo sacerdote boquiaberto, com pessoa que não fazia parte do círculo dele, podendo estar a explicar de maneira tão peculiar, tão maravilhosa a palavra de Deus, mas nós sabemos que é o Espírito Santo que faz com que essas coisas aconteçam. Ele começa no versículo 2: varões, irmãos e pais, ouçam. E ele vai citar Abraão, vai falar que Deus trouxe ele para a terra onde eles estão habitando hoje. Sim, Deus chamou Abraão e Abraão veio ali para aquela região e eles estavam ali habitando naquele dia. E vai dizer para nós lá no versículo 8 que Deus lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaac, Abraão circuncidou ao 8º dia, Isaac procedeu Jacó e deixa os 12 patriarcas. Veja que ele foi no início, a nação judaica, ela nasce com Abraão. Ela vai nascer com Abraão, depois vem Isaac, Jacó, que se torna o próprio Israel, e daí adiante vai crescendo até a chegada de Jesus Cristo. Mas ele está ali ponto a ponto chegando. Ele vai falar sobre os patriarcas, que são os filhos de Jacó. Os patriarcas invejosos de José, o penúltimo filho de Jacó nascido, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou de todas as suas aflições, concedendo também a graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação e toda a casa real. Veja que ele passa ali por José, mostrando agora que aquele povo chega à nação do Egito. Agora, Deus tinha uma promessa para Abraão de herdar uma terra. Então aquele povo não poderia estar ali preso no Egito. E aí ele vai entrar no versículo 17 falando que estava se aproximando o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. O povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. E ali aquele povo agora vai ser escravizado no Egito até o período de Moisés. Ele diz no versículo de número 20, nasceu Moisés. Versículo 22 diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras e completou 40 anos. É interessante que Estevão vai mostrar ali as fases da vida de Moisés de 40 em 40 anos. Ele vai mostrar Moisés nos primeiros 40 anos ali no Egito, 40 anos depois ali no deserto de Midian, sendo preparado por Deus, e depois 40 anos no deserto, levando o povo até a terra prometida. Nós vamos ver que Moisés, depois daqueles 40 anos, ele vai ter que fugir. Ele cometeu ali um assassinato, ficou com medo de ser denunciado, e Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, diz o versículo de número 29. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça ardente. Ele vai mostrar o episódio da sarça ardente diante daqueles homens, e ali ele diz que é o anjo do Senhor que apareceu fazendo um chamado a Moisés. E qual era esse chamado? Eu te enviarei ao Egito, diz o versículo de número 34. Moisés foi quem disse aos filhos de Israel: Deus estará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Moisés foi para o Egito, libertou o povo com a ação poderosa de Deus, e agora ele está no deserto. Ele diz: Deus vai levantar aquele dentre vós que será um profeta semelhante a mim. Ele estava apontando já para Jesus Cristo. Mais à frente nós vamos ver que o tabernáculo é dito para que Moisés o fizesse. Versículo 44 diz: o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determina aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, como Josué, ele cita Josué também, ele está seguindo ali os passos da palavra de Deus, as alianças que Deus tinha feito, tendo recebido, levaram quando tornaram posse das nações que Deus expulsou da presença dele até os dias de Davi. Ele aponta agora para Davi. Lembre-se que ali havia aquela denúncia também de que o templo poderia ser destruído, que Jesus tinha dito aquilo, e Estevão estava ali sendo acusado como se tivesse falado aquilo. Nós vamos ver que
Depois de Davi, este achou graça diante dos olhos de Deus, diz o versículo 46, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Lembra que ele falou do tabernáculo, que foi estabelecido por Deus ali no deserto. Esse tabernáculo vai seguindo, tal, chega até ali Siló, e Davi ele quer construir o templo. E achou graça, Deus colocou isso no coração dele realmente, mas Deus não permitiu que ele fizesse isso. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, diz o versículo de número 47. E ele terminando, contando tudo isso aqui, ele disse que foi o próprio Deus que fez todas essas coisas, e agora ele vai denunciar. Ele está mostrando, tá vendo isso tudo aqui? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos. Tudo isso é para que Jesus viesse, e aí ele vai chamá-los, ele vai afrontá-los, ele vai confrontá-los ali no que eles realmente eram. Versículo 51 até o 53. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, ao qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardaste. Estevão condena eles estão ali, eles querem dizer que são os guardiões da lei, mas eles não guardam, não vivem a lei. E aquilo ali foi o suficiente para eles rangerem os dentes. Versículo 54, ouvindo isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles estavam bravos, nervosos, queriam matá-lo. Unânimes eles se arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, apedrejaram Estevão. As testemunhas que estavam ali fazendo aquilo deixaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Sim, aqui dá uma pequena pitadinha desse Saulo que nós vamos falar mais sobre ele nos capítulos posteriores, se você conhece quem é. Mas veja que Estevão ali que estava sendo apedrejado, diz a palavra do Senhor que ele se ajoelha e ele clama em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. O primeiro mártir da igreja cristã, Estevão, ele pregou com ousadia, pregou a palavra de Deus, ele expôs a palavra de Deus diante daquelas pessoas, e aquilo trouxe essas afrontas, como nós vamos ver que a palavra de Deus sempre vai trazer isso, mas que nós não nos cansemos, não nos calemos, porque mesmo no meio da afronta, Estevão sendo apedrejado, irmãos, ele pediu perdão por eles não saberem o que estavam fazendo. Assim devemos ser nós, devemos amar e levar o evangelho, não termos medos de pedradas, de palavras, mas continuar levando o evangelho adiante. Faça isso. Se você quiser, compartilhe, curta, leve adiante. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe sempre a sua vida e a paz do Senhor.